Hello, Captain, welcome aboard. E aí, comandante, bem-vindo a bordo. Bom, hoje eu vou falar um pouquinho sobre os temas que foram presentes ali nas nossas últimas lives no Instagram da Vector. Para quem não acompanha, pode acompanhar lá no Instagram se você tiver. Eu tenho tido dificuldades de carregar aqui no YouTube porque eles têm não autorizado que eu faça live, não sei se é por um fluxo maior, mandei um e-mail lá para ver se resolvo. Bom, pelo menos eu tô aqui para fazer um apanhado aí do que eu tenho falado nas lives do Instagram, para que você que não tem Instagram e está acompanhando o nosso canal aqui do YouTube, que é bem maior, possa acompanhar algumas das aulinhas, das dicas que eu tenho dado. Então vamos lá, direto ao assunto. Eu vou abrir a minha lousa aqui porque hoje a gente vai falar do artigo, da preposição de, né, que seria equivalente aí ao nosso artigo o e a, aqui os artigos definidos, né, o de em inglês, e o ou a em português. Desculpa ter falado preposição, seria um artigo mesmo, de. O de em inglês, quando a gente encontra ele, a gente pode pensar que ele é basicamente um o ou um a em português. Quando você faz essa conversão aqui do inglês para o português, é verdade, o de pode ser substituído ou por um o ou por um a. Depende se você está falando de algo no feminino ou no masculino. Porém, meus amigos, é um pouco mais confuso, porque nem todo o ou a em português vira um de. Às vezes eles simplesmente deixam de existir. Então, vamos entender o porquê aqui. Bom, o nome já diz, é um artigo definido. Então, esse artigo, ele está ali para dar alguma definição, para dizer do que se trata. Vamos dizer que eu fale, o piloto abortou a decolagem. Tem dois artigos definidos aqui. O piloto, estou me referindo a algum piloto em específico, abortou a decolagem, alguma decolagem em específico. Então percebe, o piloto abortou a decolagem. A pista é muito curta, definir a pista. Qual pista fica pelo contexto. Qual piloto abortou qual decolagem fica pelo contexto onde eu usar essa frase. Mas eu estou definindo, não estou falando um piloto abortou uma decolagem, seria indefinido. O e a definem mais ali no meio, assim como o de em inglês. Beleza, qual é a bagunça que faz com que a gente, às vezes em inglês, não fale o de, aonde em português a gente falaria o e o a? Bom, acontece que muitas vezes em inglês, voltando lá para a lousa, a gente vai ter casos em que a pessoa usa um de para falar de algo como um país, ou coisas que não estão definidas em si. Por exemplo, se você fala de Brasil, quantos Brasis existem, né? Existe um país Brasil. Se você está se referindo ao país Brasil, que existe um só, concorda comigo que ele já está definido? Então o que acontece é que em inglês você jamais vai falar the Brazil. Você só fala Brazil. Brazil is a big country. Brazil is an enormous country. Brazil is beautiful. Brazil is ugly. I don't know. Depends on what you think about Brazil. Depende do que você pensa do Brasil. Mas você vai se referir ao Brasil não dizendo o Brasil, como a gente diz em português. Simplesmente Brasil. Porque já está definido por si só. E por que em português a gente fala o Brasil? Esse o, para pensar, ele define qual Brasil, de qual Brasil a gente está falando a respeito? Não, só tem um Brasil. Ele define o gênero da palavra Brasil. Quando a gente fala o Brasil, a gente basicamente só definiu que Brasil é uma palavra masculina e não feminina. Agora pensa comigo, em inglês, as palavras não têm gênero, certo? Os substantivos não têm gênero. Então, jamais um artigo que está ali definindo nada exceto gênero vai perdurar em inglês. Ele vai, portanto, cair e a gente falaria apenas Brasil. Para nomes de países existem exceções. Vou colocar aqui no cantinho ali para ver se ainda cabe, mas a gente poderia falar, por exemplo, em inglês, The United Kingdom, por exemplo, ou The United States. Tá? Então você falaria The United Kingdom or The United States of America. Por quê? Porque aqui a gente está meio que determinando qual reino, o Reino Unido. Então a lógica aqui é que a gente está definindo sim um reino, o Reino Unido, a gente está definindo aquele específico, que é o que forma um país, né? Então, no caso, desculpa, a lousa ficou um pouquinho para fora, vou puxar aqui, ó, The United Kingdom. Então, no caso, quando a gente diz The United Kingdom, faz sentido em inglês. Mas The Brazil, nenhum sentido, porque só tem um. Então a gente nunca vai ouvir um gringo falar algo como The Colombia. Não é a Colômbia, é Colômbia, somente. Entendeu? Colombia is a beautiful country, tá? E assim vai indo. Se você for ver aqui os outros exemplos que eu coloquei, The Aviation é um que o brasileiro erra o tempo todo em inglês. Não existe The Aviation em inglês também. Se você está se referindo à aviação como um todo,
Se você está falando a aviação vai crescer, em português a gente fala a aviação vai crescer. Eu estou definindo qual aviação vai crescer ou estou falando da aviação como um todo? Da aviação como um todo. Então percebe que esse artigo definido que a gente usa a aviação, ele define nada além do gênero. Não está definindo qual aviação em si. Então em inglês ele cai. Portanto, pessoal, eu quero que vocês entendam que a gente não vai usar um artigo definido em inglês quando a gente não define no cerne ali, no âmago da coisa, qual entre outras ela é. Então, the aviation is growing não existe em inglês, é aviation is growing, aviation is stagnant, aviation is, e aí vai. Agora, se você for falar the aviation market, aí ok, porque você está falando do o mercado, que existem vários, da aviação, como aquele The United Kingdom, que seria o Reino Unido. Então, há exceções quando você compõe a palavra aqui, que aí você poderia falar the aviation industry, você está falando de uma indústria, definiu qual? The industry of aviation, entendeu? Mas você falou the aviation industry, aí seria como? Agora, se você estiver falando pura e simplesmente da aviação, você não vai falar the aviation, esse é um erro que eu vejo acontecer demais aí, então fiquem atentos para não cometer esse erro de falar the aviation. Outro que acontece muito é na parte 3 da prova, onde a pessoa tem que mencionar as situações que ela ouviu ali, explicar qual é pior do que qual, por quê, depois que ela ouve 3 situações. Eu vejo muita gente falar assim, ó, the situation 1 was more difficult because the situation number 3 was... Se você falar a situação 1 ou a situação 2 ou 3, situação 1, situação 2, situação X já está definida. Só tem uma situação X, 1, 2 ou 3. Então esse de, ele também não cabe nesse tipo de frase. Você tem que falar situation 1 was worse because in my opinion situation 3 was under control. I think the pilot can manage the situation and in situation 2 I think it was a little bit in between, it's not so difficult, etc. Então, você fala da situação como situação 1, 2 ou 3, já está definido. Você não usa um the antes. Quando você pode usar um the antes aqui na parte 3 da prova? Se você falar the first situation, the second situation or the third situation. Aí você está definindo a situação terceira, a situação primeira, segunda. Então você está falando, esse the, ele está realmente falando, definindo qual situação e adjetivando ela com first, second or third. Então aqui poderia falar the first situation is more difficult in my opinion. Aí sim, ok? Esse é um erro que acontece muito na prova quando o pessoal está na parte 3 ali falando das situações, tá? Então presta atenção para não cometer ele e falar in my opinion situation 3 blá 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 e não the situation 3. Outra aula que eu dei no Instagram e falei com o pessoal bastante a respeito foi de acréscimos vocálicos. Separei aqui já na lousa pra gente algumas palavras que comumente mudam até o significado aí quando você erra a pronúncia delas. Acréscimo vocálico, pessoal, é basicamente quando você acrescenta uma vogal na palavra por erro de pronúncia. Eu vejo acontecer muito, às vezes não só vogal, às vezes a pessoa faz um som de tch, quando é o T, em vez de falar pilot, ela fala pilot. Tch. Aí é problemático também, mas pelo menos não muda o sentido da palavra na maioria das vezes. Fica mais difícil de entender, óbvio, mas não muda o sentido como o Y. Se você falar falar windy em vez de wind, você está falando outra palavra. Então é um erro de pronúncia que ele transcende para a gramática, para vocabulário, ele muda a sua palavra e aí, consequentemente, você acaba fazendo um erro de gramática. Em vez de você falar hoje tem muito vento, você fala hoje tem muito ventoso. Em vez de falar hoje tem muita chuva, você fala hoje tem muita chuvoso. Então percebe, se você falar rainy, você está dizendo chuvoso. Se você falar rain, você está dizendo chuva. Eu vejo isso acontecer direto e principalmente com o pessoal aí do Nordeste. Então, se você é um assinante aí que gosta dos vídeos e tudo e está estudando inglês e você é nordestino, a chance de você fazer esse erro é um pouco maior. Eu vejo que isso tem a ver um pouco com a forma do nordestino de falar também as consoantes. Eles têm o T bem limpo, que é bom, não fala tch, fala t. Mas em compensação eu vejo muito aircraft, essa coisa de t, de terminar com um izinho depois. Então, cuidado para não falar pilot, aircraft. E uma que o pessoal erra direto, e acho que eu nem anotei aqui, vou colocar agora, é essa daqui, ó. O pessoal faz muito esse erro, que é falar and, e aí falar and, faz um izinho aqui.
Andy é um apelido para alguém que chama Anderson, né? Então, cuidado para não falar Andy. E a pessoa faz isso muito para ganhar tempo. Foi uma aula que eu dei também falando sobre isso, do tipo de... Eu dei no Instagram lá, falando sobre esse hábito até de postura da pessoa querer ganhar tempo e fazer esses acréscimos vocálicos se tornarem extensos para pensar assim, Andy, but, e aí a pessoa fala esse but, ela quer dizer but, mas. Aí ela quer pensar. Em vez de ela dar um espaço, falar assim, ó, but, ela fala but, ela acrescenta uma vogal que não existe e estende ela. And, não, fala and, ou então estende a vogal que existe, que é o and, tá? O ideal é que você fale um pouco mais lentamente para não precisar usar esse tipo de recurso. Mas se for usar, usa numa vogal existente na palavra, cuidado para não acrescentar uma. Aqui no caso dessas que eu coloquei, ó, se a gente falar windy, a gente mudou vento para ventoso, adjetivo. Rain, virando rainy, vira também chuvoso. Fog, vira também ennevoado, ele ganha um G aqui na gramática, vira ennevoado em vez de névoa. Mist, vira misty, vira também uma névoa também, mist, né, um sinônimo. Haze seria enfumaçado, seria névoa seca. Hazy, a gente cortaria o E na escrita. Então, haze, esse E a gente não fala em inglês, né? Fica haze, sem o E. Se você falar hazy, aí já é o adjetivo. Então, today there's a lot of haze. Hoje tem muita névoa seca. Today is hazy. Hoje está ennevoado. Percebe a diferença? Então, está ennevoado ou tem névoa. Você não pode falar tem ennevoado, né, na frase. Hoje tem ennevoado ou hoje está névoa. Você não pode fazer esse erro, então cuidado com a pronúncia, que ela transforma o seu erro de pronúncia num erro de gramática aí. Snow viraria snowy, mas aqui já não é um erro muito comum. E have, né, de ter, o pessoal vai lá e fala heavy, que aí parece que a pessoa está dizendo pesado, né, que é a outra palavra também, heavy. Então cuidado com o acréscimo vocálico, ele é bem perigoso, esse tipo de erro de pronúncia. Vai limpando as suas consoantes aí, fica igual um maluco praticando wind, rain, fog, mist, esse tipo de terminação em inglês é muito importante. Se vocês quiserem, eu posso fazer mais uma aula a respeito disso. Eu tenho algumas coisas que eu ensino meus alunos, algumas tabelinhas e planilhas para ajudar com as palavras mais utilizadas até na aviação com esse tipo de término e para elas treinarem a fazer essa consoante limpinha no final da palavra. E é isso, deixa seu cheque de abandono aí se você gostou do vídeo e gostou do conteúdo, se assinando no canal, dando like, mandando para os amigos ou o que você bem entender. Um abraço, te vejo na próxima. É isso aí, comandante. Bons estudos.